Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Convido você a fechar os olhos por um momento e a deixar a segurança da Terra para trás. Quero que você viaje na sua imaginação para um mundo distante, um planeta que orbita uma estrela furiosa, onde a gravidade é esmagadora e a atmosfera é uma sopa tóxica de gases ácidos e calor vulcânico. Nesse mundo infernal, onde a água ferve instantaneamente e o chumbo derrete como manteiga, a vida como a conhecemos seria vaporizada em milissegundos. Mas a ficção científica, em seus momentos mais criativos e ousados, nos ensinou a esperar o inesperado. Ela nos diz que, rastejando por entre as rochas incandescentes ou nadando nos lagos de lava, pode existir algo vivo. Não os homenzinhos verdes, de pele úmida que vemos nos filmes B, que são apenas atores humanos com maquiagem de borracha. Estou falando de algo verdadeiramente alienígena, algo feito da própria crosta do planeta. Monstros de cristal, criaturas de rocha viva, seres que não sangram água, mas sim ácido, e cuja pele é dura como o diamante e resistente como o aço. Nós vimos essas criaturas em nossas telas. Quem poderia esquecer a Horta na série clássica de Star Trek? Aquela criatura que parecia uma pizza de lava derretida e que se movia através da rocha sólida, com a facilidade de um peixe na água? Ou os aterrorizantes xenomorfos da franquia Alien, com seus exoesqueletos blindados que parecem feitos de polímeros industriais? A premissa científica por trás dessas visões fantásticas é quase sempre a mesma. Elas não são sacos de água e proteína, como nós. Elas são a alternativa. Elas são a vida baseada em silício. A ideia é incrivelmente sedutora. O silício é, afinal, o irmão mais próximo do carbono na tabela periódica. Ele é abundante. É o segundo elemento mais comum na crosta terrestre, logo depois do oxigênio. Ele é resistente ao calor. Ele forma estruturas cristalinas de beleza geométrica inigualável. E, no século XXI, o silício se tornou o substrato da nossa segunda forma de inteligência, os computadores. Se podemos ensinar a areia a pensar na forma de microchips, por que o universo, em sua infinita vastidão e tempo profundo, não poderia ter evoluído uma vida natural, feita de vidro senciente, de rocha pensante? Parece quase arrogante da nossa parte, confinados neste pequeno pálido ponto azul, assumir que somos o único modelo químico possível para a consciência. O grande Carl Sagan, astrônomo, poeta do cosmos e meu colega na divulgação científica, cunhou um termo famoso para descrever essa nossa atitude. Ele chamou isso de chauvinismo de carbono. Sagan alertou que nós, cientistas, poderíamos estar sendo cegados pelo preconceito. Como somos feitos de carbono, como amamos a água e respiramos oxigênio, tendemos a procurar apenas o que conhecemos. Sagan sugeriu que deveríamos abrir nossas mentes para a possibilidade de uma bioquímica radicalmente diferente. Uma bioquímica onde o silício assume o trono e o carbono é apenas um coadjuvante. Mas a tese que vou apresentar e defender neste vídeo, de 1 hora e 40 minutos, é provocativa e vai desafiar até mesmo a mente aberta de Carl Sagan. Eu vou argumentar que o chauvinismo de carbono não é um preconceito injusto. É uma conclusão inevitável derivada das leis fundamentais da física quântica e da termodinâmica. Vou mostrar a vocês que a vida baseada em silício é para todos os efeitos práticos, evolutivos e metabólicos. Impossível. Não digo impossível porque nos falta imaginação para concebê-la, mas porque falta ao silício a magia molecular necessária para sustentar a complexidade do que chamamos de vida. Para entender isso, precisamos definir o que é vida. Uma pedra de granito é feita de silício, é complexa e dura bilhões de anos, mas não está viva. A vida não é um objeto estático. A vida é um processo. A vida é fluxo. A vida é a capacidade extraordinária de armazenar quantidades massivas de informação genética, de replicar essa informação com precisão, de extrair energia do ambiente caótico e de expelir a entropia na forma de resíduos.
É um jogo dinâmico de quebra e construção de ligações químicas. E é exatamente nesse jogo, o grande jogo da vida, que o silício falha miseravelmente, enquanto o carbono reina supremo. Para visualizar essa batalha química, precisamos olhar para a tabela periódica não como uma lista chata que você foi forçado a decorar na escola, mas como a partitura da grande sinfonia do universo. O carbono está posicionado na fileira de cima, no grupo 14. Logo abaixo dele, como um reflexo no espelho, está o silício. Ambos possuem uma característica que os torna a realeza da química. Eles têm 4 elétrons na sua camada de valência, a camada mais externa. Isso significa que ambos funcionam como conectores universais. Pense neles como peças de Lego de 4 pinos. Eles podem se ligar a até 4 outros átomos simultaneamente. Isso permite, em teoria, a construção de estruturas complexas, redes e cadeias. O hidrogênio só tem um pino, o oxigênio tem 2. Mas o carbono e o silício são os arquitetos centrais, capazes de formar o esqueleto de moléculas gigantes. À primeira vista, eles parecem intercambiáveis. Se o carbono se liga a 4 hidrogênios, temos o metano, CH4, o gás natural. Se o silício faz o mesmo, temos o silano, CH4. Se o carbono forma longas cadeias de polímeros que chamamos de plásticos, o silício forma cadeias que chamamos de silicones. Então, a pergunta persiste. Por que a Terra é coberta de árvores, baleias, bactérias e humanos baseados em carbono, enquanto o silício foi relegado a ser a areia inerte sob nossos pés e as pedras imóveis nas montanhas? Por que, em 4,5 bilhões de anos de história terrestre, com muito mais silício disponível do que carbono na superfície, o silício nunca acordou? A resposta reside na tragédia da geometria atômica. O silício é o primo gordo do carbono. Ele é um átomo maior, mais inchado. Seus elétrons de valência estão mais distantes do núcleo, protegidos por camadas internas de outros elétrons. Isso torna as suas ligações químicas fundamentalmente diferentes. O carbono é pequeno, ágil e promíscuo. Ele adora formar ligações. Ele consegue formar ligações duplas e triplas fortes e estáveis com outros átomos de carbono e com oxigênio ou nitrogênio. Essa capacidade de fazer ligações duplas é o segredo da diversidade da vida. Ela permite que o carbono crie anéis, folhas, espirais, a dupla hélice do DNA e as proteínas dobradas que fazem seus músculos contraírem. O silício, por ser volumoso, tem dificuldade em formar essas ligações duplas. Quando tenta, elas são instáveis e reativas. Enquanto o carbono cria o código da vida, o silício tende a formar redes monótonas e cristalinas. Ele cria pedras. Ele cria quartzo. Ele cria vidro. Materiais incríveis para a construção civil, mas terríveis para o metabolismo dinâmico. Neste vídeo, vamos dissecar essa impossibilidade química ponto a ponto, indo além da teoria e entrando na prática macabra do que seria ser um alienígena de cristal. Vamos falar sobre o problema da respiração. Você já parou para pensar na logística de respirar se você fosse feito de silício? Quando você, um ser de carbono, queima sua comida, glicose, com oxigênio para obter energia, você produz um resíduo chamado dióxido de carbono, CO2. O CO2 é maravilhoso porque nas temperaturas da Terra ele é um gás. Ele se dissolve no seu sangue, viaja até os pulmões e você o expira sem esforço. É um sistema de exaustão limpo e invisível. Mas a química do silício é diferente. Se um alienígena de silício comesse comida baseada em silício e inspirasse oxigênio, o subproduto da sua combustão seria o dióxido de silício, CO2. Você sabe o que é CO2? É areia, é quartzo sólido. Imagine a cena de horror biológico. A cada respiração, a cada batida do coração metabólico, esse alienígena teria que expirar um tijolo de areia sólida. Ele teria que vomitar cristais de quartzo a cada 3 segundos apenas para não morrer intoxicado. Seus pulmões se encheriam de vidro instantaneamente.
A vida sufocaria em seus próprios resíduos cristalizados antes mesmo de começar. Também vamos explorar a fragilidade das cadeias de silício na presença da água. A água é considerada o solvente universal, o berço da vida em qualquer lugar do cosmos. Mas para moléculas complexas de silício, como os análogos de DNA ou proteínas, a água é um ácido mortal. Ela ataca e quebra as ligações silício-silício, desmontando a complexidade que a vida lutou para construir. Em um planeta com oceanos, um ser de silício se dissolveria ou se decomporia em uma pilha de lama inerte. Isso nos forçará a procurar refúgios exóticos. E se a vida alienígena não usar água? E se usarem amônia líquida ou metano líquido, como nos lagos da lua Titã, em Saturno? E se eles viverem no frio absoluto, onde o silício se comporta de maneira mais estável? Veremos que, sim, talvez a química do silício seja possível nessas condições extremas, mas a biologia enfrentaria um novo inimigo: o tempo. No frio criogênico necessário para estabilizar o silício, as reações químicas seriam tão lentas, tão glacialmente vagarosas, que uma simples conversa, "Olá", levaria séculos para ser processada. A evolução de uma simples bactéria poderia levar mais tempo do que a idade atual do universo. A conclusão para a qual estamos caminhando juntos é que o universo não é carbono otimizado, por acaso. O carbono é único. É o God Particle da química. Não há nada como ele na tabela periódica. Ele é o único elemento capaz de criar a complexidade labiríntica e a flexibilidade necessária para a consciência. Nós somos feitos da matéria mais especial e rara do cosmos em termos funcionais. Não somos comuns. Somos a obra-prima da química. Ao longo desta jornada, vamos destruir o mito dos monstros de pedra, não para diminuir a maravilha do universo, mas para que possamos apreciar o verdadeiro milagre estatístico que é a bioquímica que corre nas suas veias neste exato momento. A vida baseada em silício é uma ótima história de terror para Hollywood, mas a vida baseada em carbono é a verdadeira e única história de sucesso do universo. Preparem-se para entrar no mundo microscópico das orbitais atômicas, onde a batalha pela vida foi vencida muito antes do primeiro planeta se formar. Bem-vindos à química da vida. Para desvendarmos o mistério de por que a vida escolheu o carbono e rejeitou o silício, precisamos fazer mais do que apenas observar a superfície das coisas. Precisamos descer ao nível fundamental. Precisamos encolher até ficarmos menores que um nanômetro e entrarmos no reino da arquitetura atômica. É aqui, na dança silenciosa dos elétrons, que a verdadeira tragédia do silício se revela. Eu chamo esta parte de o primo pobre, porque na grande família dos elementos químicos, o carbono e o silício são, de fato, parentes muito próximos. Se você olhar para a tabela periódica, verá que eles moram na mesma coluna vertical, o grupo 14. Na química, viver na mesma coluna significa que vocês compartilham o mesmo DNA comportamental. Significa que vocês têm o mesmo número de elétrons na camada mais externa, a chamada camada de valência. Tanto o carbono quanto o silício possuem 4 elétrons de valência. Imagine esses elétrons como 4 mãos estendidas, prontas para segurar outros átomos. Na linguagem da química, dizemos que eles são tetravalentes. Essa é a característica mais cobiçada para a construção da vida. Por quê? Porque ter 4 mãos oferece a máxima versatilidade geométrica. O hidrogênio tem apenas uma mão. Ele é um beco sem saída. O oxigênio tem 2 mãos. Ele pode formar correntes simples, mas é limitado. O nitrogênio tem 3. Mas com 4 mãos, você pode se colocar no centro de uma estrutura e se conectar em todas as direções espaciais: norte, sul, leste, oeste, cima, baixo. Você pode criar redes tridimensionais, pirâmides, anéis e cadeias infinitas. É por isso que os químicos chamam o grupo 14 de grupo dos construtores. À primeira vista, portanto, o silício deveria ser tão bom quanto o carbono. Se a natureza fosse justa,
Se a química fosse apenas uma questão de contar elétrons, teríamos florestas de cristal e animais de vidro. Mas a natureza não é justa. A natureza é governada pela física quântica. E a física quântica se preocupa com algo que muitas vezes ignoramos: o tamanho. Aqui reside o cerne do problema, a falha fatal no currículo do silício. Ele é gordo. Ele é um átomo inchado. O carbono reside na segunda linha da tabela periódica. Ele é um átomo compacto, com apenas 2 camadas de elétrons. Seus elétrons de valência orbitam muito perto do núcleo positivo, segurados por uma trela curta e forte. Quando um átomo de carbono estende a mão para outro átomo, o aperto é firme, a ligação é curta e a energia necessária para quebrá-la é alta, mas não alta demais. É o equilíbrio perfeito de cachinhos dourados, forte o suficiente para manter a forma, mas fraco o suficiente para permitir reações químicas quando necessário. O silício, por sua vez, vive na terceira linha da tabela. Ele tem uma camada inteira a mais de elétrons caroço internos. Isso o torna significativamente maior. Seus elétrons de valência, as 4 mãos que ele usa para interagir com o mundo, estão orbitando muito longe do núcleo. Eles estão distantes, protegidos pela nuvem de elétrons internos. Quando o silício tenta formar uma ligação, é como alguém tentando dar um aperto de mão usando uma luva de boxe grossa e fofa. O aperto é fraco, a ligação é longa. A atração elétrica entre o núcleo de um átomo e os elétrons do outro é diluída pela distância. Essa diferença de tamanho gera consequências catastróficas para a capacidade do silício de criar complexidade. E a maior dessas catástrofes é a incapacidade de formar o que chamamos de ligações π. Na química orgânica, a química da vida, as ligações simples, onde os átomos compartilham um par de elétrons, são importantes, mas as ligações duplas e triplas são onde a mágica acontece. Uma ligação dupla ocorre quando 2 átomos se aproximam tanto que seus orbitais atômicos, as nuvens onde vivem os elétrons, se sobrepõem lateralmente. Imagine 2 balões sendo espremidos um contra o outro até se fundirem. O carbono é mestre nisso. Por ser pequeno, 2 átomos de carbono podem se aproximar muito, permitindo que seus orbitais, P, se sobreponham lateralmente e formem uma ligação dupla robusta e estável. Isso permite que o carbono crie estruturas rígidas, planas, anéis aromáticos como o benzeno, e armazene energia química densa. O grafeno, o material mais forte conhecido, é feito inteiramente de carbono ligado dessa maneira. O silício, sendo o primo gordo, não consegue fazer isso bem. Seus átomos são tão grandes que eles não conseguem chegar perto o suficiente um do outro para que seus orbitais laterais se toquem e se misturem de forma eficaz. Eles batem barriga com barriga antes de conseguirem dar o abraço lateral. Como resultado, as ligações duplas de silício-silício, Si-Si, são incrivelmente raras, instáveis e frágeis. Elas não querem existir. Assim que você as cria em laboratório, elas tendem a se quebrar e reverter para ligações simples. Por que isso importa para a vida? Porque a falta de ligações duplas mataria o alienígena de cristal? Porque a vida é feita de geometria e informação. Olhe para o DNA. As letras do código genético, adenina, guanina, citosina, timina, são moléculas ricas em carbono e nitrogênio, cheias de ligações duplas. Essas ligações duplas tornam as moléculas planas e estáveis, permitindo que elas se empilhem perfeitamente no centro da hélice do DNA como os degraus de uma escada. Sem ligações duplas estáveis, você não tem as letras do código genético. Você não tem onde escrever a informação da vida. Olhe para a visão. O processo de enxergar luz depende de uma molécula chamada retinal, que muda de forma quando atingida por um fóton. Essa mudança de forma só é possível porque ela possui uma cadeia de ligações duplas conjugadas de carbono. Um olho de silício seria cego, porque o silício não consegue construir a antena molecular necessária para captar a luz visível. Além disso, temos o problema da catenarização.
Esse é um termo chique para a capacidade de um átomo de se ligar a si mesmo repetidamente para formar longas cadeias. O carbono é o campeão absoluto da catenarização. Ele pode formar correntes de milhares, milhões de átomos de comprimento. Plásticos, proteínas, amido, DNA, tudo isso são cadeias de carbono. O silício consegue formar cadeias curtas com ele mesmo, chamadas policilanos. Mas à medida que a cadeia cresce, ela se torna instável. A ligação Ci-Si é mais fraca que a ligação Cc. E pior ainda, o silício sofre de uma paixão fatal por outro elemento, o oxigênio. Na Terra e na maioria dos planetas rochosos, o oxigênio é abundante. O carbono consegue coexistir com o oxigênio pacificamente. Você pode ter um pedaço de carvão, carbono puro, ou um pote de açúcar, cadeias de carbono, exposto ao ar por anos, e ele não vai reagir espontaneamente. Existe uma barreira de energia cinética. O carbono prefere ficar ligado a si mesmo ou ao hidrogênio do que quebrar tudo para se ligar ao oxigênio, a menos que você forneça calor, fogo. O silício não tem esse autocontrole. A ligação silício-oxigênio é uma das mais fortes do universo. É o amor verdadeiro da química inorgânica. Se você expuser uma cadeia longa de silício-silício ao oxigênio ou à água, o oxigênio vai atacar a cadeia, quebrar as ligações entre os átomos de silício e se inserir no meio. A cadeia se desfaz. A estrutura complexa desmorona. O que resta? Silício ligado a oxigênio ligado a silício. Isso tem um nome. Chamamos isso de rocha. Chamamos de silicato. Enquanto o carbono forma a espinha dorsal da complexidade biológica, o silício forma a espinha dorsal da geologia planetária. O destino termodinâmico do silício em um universo rico em oxigênio é virar pedra, não cérebro. Isso nos leva a uma questão de diversidade combinatória. A vida precisa de um Lego que possa ser montado de infinitas maneiras. Com o carbono, se você pegar apenas alguns átomos de carbono e hidrogênio, você pode fazer milhões de moléculas diferentes. Você pode fazer isomerismo, mesmos átomos, formas diferentes. Você pode ter moléculas que são a imagem espelhada uma da outra, quiralidade, onde a versão esquerda é um remédio e a versão direita é um veneno. Essa sutileza espacial é essencial para as enzimas funcionarem. Enzimas são fechaduras que só aceitam chaves com o formato exato. O silício, devido ao seu tamanho e à fraqueza de suas ligações, cria estruturas muito mais moles e flexíveis, ou então estruturas rigidamente cristalinas sem versatilidade. Ele não consegue manter a arquitetura 3D precisa e delicada necessária para a chave entrar na fechadura enzimática. Em um mundo de silício, as proteínas, se existissem, seriam instáveis ou monótonas. A biblioteca de formas possíveis do silício é uma estante pequena com meia dúzia de livros, enquanto a biblioteca do carbono é uma biblioteca de Alexandria infinita, contendo todas as histórias possíveis da complexidade. Muitos entusiastas da ficção científica tentam salvar o alienígena de silício, propondo uma mistura. Eles dizem: e se usarmos silicones, cadeias alternadas de silício e oxigênio com grupos orgânicos pendurados nas laterais? Os silicones são materiais incríveis. São resistentes ao calor, flexíveis, repelentes à água. São usados em implantes médicos, selantes e utensílios de cozinha. Mas os silicones são, por definição, estáveis demais. A vida precisa estar à beira do caos. A vida precisa de moléculas que possam ser construídas e depois quebradas para liberar energia. As ligações no silicone são tão fortes e inertes que seria incrivelmente difícil para um organismo usá-las metabolicamente. Imagine comer uma espátula de borracha e tentar extrair energia dela. Não dá. Ela passa direto. Um alienígena feito de silicone seria indestrutível, talvez, mas seria metabolicamente inerte. Ele seria uma estátua flexível, não um ser vivo. Ele não conseguiria crescer, nem evoluir.
porque a química necessária para alterar sua própria estrutura é custosa demais energeticamente. Temos também que considerar a abundância cósmica. O carbono é feito no coração das estrelas e espalhado por supernovas. É o quarto elemento mais abundante do universo. O silício também é abundante, mas é mais pesado, formado em estágios posteriores da fusão estelar. No entanto, no universo frio, nas nuvens moleculares gigantes onde as estrelas nascem, nós usamos radiotelescópios para cheirar a química do espaço. O que encontramos? Encontramos moléculas orgânicas complexas, baseadas em carbono flutuando no vácuo. Encontramos aminoácidos, álcoois, açúcares e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. O universo é uma fábrica de química orgânica. E moléculas de silício? Encontramos muito poucas. Encontramos monóxido de silício, SO, e silano, SH4, simples. Mesmo no vácuo, sem a interferência da água ou do oxigênio planetário, o silício não demonstra a tendência natural de se auto-organizar em complexidade. O carbono faz isso espontaneamente. Dê ao carbono tempo e frio, e ele vira os blocos de construção da vida. Dê ao silício tempo e frio, e ele vira um grão de poeira interestelar. A natureza votou com seus átomos. A votação foi unânime. O carbono é o portador da informação. Essa tragédia da valência do silício é, na verdade, a sorte da nossa tecnologia. Justamente porque o silício não é bom em ser vivo, ele é excelente em ser controlado. O fato de o silício formar cristais perfeitos, redes ordenadas onde cada átomo está no seu lugar, é o que nos permite dopá-lo com impurezas para criar semicondutores. A rigidez do silício, sua falta de imaginação química, é o que o torna o substrato ideal para o fluxo lógico de elétrons em um computador. Nós queremos que nossos chips sejam estáveis, previsíveis e imutáveis. Não queremos que o processador do nosso computador comece a evoluir, a formar novas ligações ou a mudar de forma. Portanto, existe uma divisão de trabalho no universo. O carbono, com sua instabilidade criativa e suas ligações duplas promíscuas, ficou com o trabalho do caos organizado que chamamos de biologia. O silício, com sua estabilidade pesada e seu amor pela ordem cristalina, ficou com o trabalho da geologia e agora da tecnologia. Um pensa, o outro calcula. Um sente, o outro sustenta. Tentar forçar o silício a fazer o trabalho do carbono é como tentar construir um relógio suíço usando tijolos de barro. Você até pode empilhar os tijolos, mas o mecanismo nunca vai funcionar. As peças são grosseiras demais para a delicadeza da função. Nesta sessão, vimos que a tabela periódica é enganosa. Estar na mesma família não garante o mesmo talento. O silício é o irmão trabalhador, forte e confiável, mas sem o brilho artístico necessário para criar o DNA. Mas a impossibilidade química não para na estrutura. A estrutura é apenas o esqueleto. Para ter vida, você precisa de energia. Você precisa comer e respirar. E é aqui que o pesadelo do alienígena de cristal se torna visceral. Se a estrutura do silício já é difícil de construir, esperar que ele sustente um ciclo de respiração é pedir um milagre termodinâmico. Na próxima parte, vamos explorar o problema da respiração. Vamos ver por que queimar carbono libera a alma da vida, um gás, enquanto queimar silício cria uma tumba instantânea, um sólido. Vamos entender por que um mundo de silício seria um mundo de estátuas sufocadas. Preparem-se, pois a química está prestes a ficar muito mais física e muito mais sólida. O silício constrói o palco, mas só o carbono pode atuar nele. Respire fundo. Sinta o ar enchendo os seus pulmões. Agora, solte o ar. Esse ato simples, esse ritmo involuntário que você repete cerca de 20.000 vezes por dia, é um milagre da química. É o ato central da sua existência. Você inspira oxigênio, o comburente universal, e ele viaja pelo seu sangue até as suas células. Lá, nas mitocôndrias, ele encontra os açúcares derivados do carbono que você comeu. Ocorre uma combustão controlada,
uma fogueira microscópica sem chamas. Você quebra as ligações químicas da comida, libera a energia que alimenta o seu cérebro e os seus músculos e produz resíduos, o lixo metabólico. E aqui está a mágica do carbono, a elegância suprema que nos permite viver com tanta facilidade. O lixo dessa combustão é o dióxido de carbono, CO2. Nas pressões e temperaturas da Terra, o CO2 é um gás. É uma molécula pequena, não polar, que não gosta muito de se grudar nas outras. Ela é um fantasma químico. Ela flutua. Ela se dissolve no seu sangue, pega uma carona na hemoglobina de volta aos pulmões e, com um simples relaxamento do diafragma, você a joga fora. Você se livra de quilos de massa metabólica todos os dias, apenas soprando. O lixo se leva para fora sozinho. É o sistema de exaustão mais eficiente da engenharia cósmica. Agora, vamos transportar essa cena para o mundo hipotético da vida baseada em silício. Vamos imaginar o nosso alienígena de cristal. Vamos chamá-lo de silicoide. O silicoide também precisa de energia. A termodinâmica exige isso. Ele precisa comer algo e reagir esse algo com um oxidante para gerar calor e movimento. Vamos assumir que ele vive em um planeta rico em oxigênio, como a Terra, já que o oxigênio é o oxidante mais potente e abundante disponível no universo rochoso. O silicoide come sua comida feita de cadeias de silício e inspira uma lufada de oxigênio. A reação química acontece. O silício, Si, encontra o oxigênio, O2. A energia é liberada. Mas agora, olhamos para o lixo. O produto dessa reação é o dióxido de silício, CO2. Quimicamente, a fórmula parece irmã gêmea do CO2. Um átomo central, 2 oxigênios. Deveria ser igual, certo? Errado. Terrivelmente errado. Enquanto o átomo de carbono é pequeno e feliz em fazer ligações duplas com o oxigênio, OCSiCO, criando uma molécula discreta e solitária que vira gás, o silício é, como vimos, o primo gordo. Ele odeia ligações duplas. Ele se recusa a formar OCO. Em vez disso, ele prefere se ligar a 4 oxigênios diferentes através de ligações simples, em uma estrutura tetraédrica. E cada um desses oxigênios se liga a outro átomo de silício. E esse silício se liga a mais oxigênios. O resultado não é uma molécula isolada. É uma rede. É uma grade gigante, contínua e infinita de átomos travados uns nos outros. Nós conhecemos essa substância. Nós a chamamos de quartzo. Nós a chamamos de sílica. Nós a chamamos de areia. O dióxido de silício é um sólido. E não é um sólido macio como cera ou manteiga. É um sólido duro, com um ponto de fusão de mais de 1.600 graus Celsius. É vidro. Voltemos ao pulmão do nosso pobre silicoide. Ele acabou de realizar a combustão. Ele liberou energia. Mas o subproduto dessa energia não é um gás que flutua. É areia. No exato local onde a reação ocorreu, dentro da célula ou no alvéolo do pulmão alienígena, cristais de vidro microscópicos começam a se nuclear. Eles crescem instantaneamente. Imagine a cena de horror biológico. O alienígena inspira. A energia flui. E então, ele precisa expirar. Mas você não pode expirar uma pedra. A se encher de pó de vidro. O sangue dele, se é que ele tem sangue, se torna uma pasta abrasiva, cheia de fragmentos de quartzo que rasgam seus vasos internos. Para sobreviver a apenas uma respiração, o organismo teria que gastar uma quantidade colossal de energia mecânica para expelir fisicamente esses sólidos. Ele teria que tossir tijolos. Ele teria que vomitar cascalho constantemente. Seria como se, a cada vez que você comesse uma barra de chocolate, você tivesse que expelir cirurgicamente uma pedra do tamanho de uma bola de golfe de dentro do seu peito. O custo energético para se livrar do lixo seria maior do que a energia ganha com a comida. O saldo termodinâmico seria negativo. O alienígena morreria de exaustão apenas tentando limpar a própria fumaça sólida. Esse é o problema da exaustão sólida. E ele é o prego mais forte no caixão da vida
baseada em silício em ambientes terrestres. A vida depende de fluxo. Matéria entra, energia é extraída, matéria sai. Se a matéria que sai é sólida, insolúvel e dura, o fluxo para. A máquina enguiça. Compare isso com a nossa tecnologia humana. Nós construímos motores de combustão interna, os motores dos nossos carros. Eles queimam gasolina, carbono e expelem CO2 e água, gases, vapores. O escapamento funciona porque os resíduos fluem. Agora imagine um motor que queimasse carvão, mas que o resíduo não fosse fumaça e cinza leve, mas sim diamante sólido ou vidro fundido que se solidifica instantaneamente. O pistão travaria na primeira explosão. O cilindro seria cimentado. O motor duraria uma fração de segundo. A biologia de silício é esse motor que se autocimenta. Mas, professor Kaku, você pode perguntar: e se a temperatura for alta o suficiente? E se o planeta for tão quente que o dióxido de silício seja líquido ou gasoso? Essa é uma pergunta brilhante. Se o planeta for um mundo de lava, com temperaturas acima de 2.000 ou 3.000 graus, o SO2 seria líquido ou vapor. O alienígena poderia exalar vidro líquido ou vapor de rocha. Teoricamente, isso resolve o problema da exaustão, mas cria outro problema insuperável: a estabilidade molecular. Lembre-se da parte anterior. O silício não consegue formar moléculas complexas, longas e delicadas como o DNA porque suas ligações são fracas. Agora, pegue essas ligações já fracas e coloque-as em um forno a 3.000 graus. O calor é o inimigo da complexidade. O calor é vibração atômica. A temperaturas onde a rocha derrete, nenhuma molécula complexa consegue existir. A energia térmica despedaçaria qualquer cadeia de informação genética antes que ela pudesse se replicar. Então, estamos presos em um paradoxo cruel. Para que a química do silício seja complexa o suficiente para a vida, precisamos de temperaturas baixas. Mas para que o metabolismo do silício não sufoque em seus próprios resíduos sólidos, precisamos de temperaturas infernais. Não existe uma zona cachinhos dourados para o silício. Ou ele congela em pedra inerte, ou ele derrete em caos atômico. O carbono é o único que possui uma janela de temperatura, entre 0 e 100 graus Celsius, onde a água é líquida, onde a complexidade é estável e os resíduos metabólicos são fluidos. Há, no entanto, uma tentativa desesperada dos teóricos de salvar o alienígena de silício. Eles olham para a tabela periódica e perguntam: e se mudarmos o oxidante? E se não usarmos oxigênio? O oxigênio é o culpado por transformar silício em areia sólida. Mas existe algum elemento que reage com silício e produz um gás? Sim, existe. O flúor. O flúor é o T-Rex da tabela periódica. É o elemento mais reativo, mais agressivo e mais eletronegativo que existe. Ele arranca elétrons de qualquer coisa. Se você reagir silício com flúor, você obtém tetrafluoreto de silício, CF4. E adivinhem, o CF4 é um gás. Ele é gasoso em temperaturas moderadas. Então, poderíamos imaginar um alienígena que respira gás flúor, come silício e expira tetrafluoreto de silício. O ciclo da respiração funcionaria. O lixo seria soprado para fora. Problema resolvido? Não. Problema substituído por um desastre ainda maior. O flúor é agressivo demais. Ele é tão reativo que destrói quase qualquer molécula orgânica, ou silicônica, que tenta conter a vida. Para ter biologia, você precisa de reações controladas, suaves. Você precisa quebrar uma ligação aqui, construir outra ali. O flúor não faz reações suaves. Ele faz explosões. Ele incinera. Tentar construir um corpo complexo em uma atmosfera rica em flúor seria como tentar construir um castelo de cartas dentro de um incinerador ligado. O próprio ar que você respira estaria tentando desmontar as suas células a cada nanosegundo. Além disso, o flúor é cosmicamente raro. O universo produz muito pouco flúor em comparação com o oxigênio. A probabilidade de um planeta ter uma atmosfera de gás flúor é astronomicamente baixa. O oxigênio é comum.
O carbono é comum. A combinação vencedora está disponível em toda parte. A alternativa exótica é rara e autodestrutiva. Vamos aprofundar um pouco mais na questão termodinâmica da entropia, pois é aqui que a física dá o veredito final. A vida, segundo Schrödinger, é uma luta contra a entropia. Nós nos mantemos organizados exportando desordem para o ambiente. Gases têm alta entropia, desordem. Sólidos têm baixa entropia, ordem. Quando nós, seres de carbono, convertemos comida sólida, baixa entropia, em CO2 gasoso, alta entropia, o universo gosta disso. A transformação é favorecida porque estamos aumentando a desordem total do sistema ao criar gás. Isso nos ajuda a pagar o custo energético de nos mantermos vivos. Para um ser de silício, converter comida sólida em resíduo de areia, sólido, cristalino e altamente ordenado, é termodinamicamente custoso. O universo cobra uma taxa extra. Criar ordem, cristais de quartzo, a partir da desordem exige trabalho. O alienígena de silício estaria lutando uma batalha morro acima. Ele teria que gastar energia preciosa para organizar o seu próprio lixo em cristais perfeitos antes de expeli-los. É uma ineficiência brutal. A evolução, o motor cego da natureza, sempre favorece a eficiência. Imagine dois proto-organismos em um planeta primitivo. Um é baseado em carbono, o outro em silício. O organismo de carbono come, gera gás, sopra o gás e segue em frente. Ele é rápido, ágil e energeticamente barato. O organismo de silício come, gera pedras internas, gasta 80% da sua energia tentando empurrar essas pedras para fora, se move lentamente e está sempre à beira do entupimento. Quem vai se reproduzir mais rápido? Quem vai dominar os recursos? O organismo de carbono vai superar o de silício em questão de gerações. O silício será levado à extinção pela simples logística do lixo. É uma competição injusta. Um corredor que usa tênis de corrida contra um corredor que carrega uma mochila de tijolos que fica mais pesada a cada passo. Podemos ver essa preferência da natureza até aqui na Terra. A Terra tem muito mais silício na superfície do que carbono. A crosta terrestre é quase 30% silício e menos de 0,1% carbono. Se a vida baseada em silício fosse possível, ou mesmo apenas difícil, mas viável, ela deveria ter surgido aqui. Temos todos os ingredientes. Temos a sílica, temos a água, temos a energia vulcânica. No entanto, a biosfera terrestre é 100% carbono. A natureza ignorou a pilha gigante de tijolos de construção disponíveis, silício, e foi procurar as migalhas raras, carbono, para construir a vida. Isso é a prova empírica mais forte que temos. Em um ambiente onde o silício é o rei da abundância, a vida escolheu ser o mendigo do carbono. Por quê? Porque o mendigo conseguia dançar e o rei estava petrificado no trono. A biologia terrestre usa o silício, sim, mas apenas como armadura. Diatomáceas, algas microscópicas, usam sílica para fazer conchas. Algumas plantas usam para enrijecer folhas. Nossas unhas e cabelos têm traços, mas ele é usado como tijolo morto, como estrutura passiva. Nunca, jamais, como o ator principal do drama genético. Nunca como a molécula que carrega a informação. Portanto, o problema da respiração não é apenas um detalhe técnico. Ele é um obstáculo intransponível para a vida complexa e macroscópica. Talvez, em algum lugar, existam cristais vivos microscópicos que crescem lentamente ao longo de milênios, alimentando-se de íons minerais, sem nunca respirar no sentido que entendemos. Uma vida de pedra, lenta, silenciosa e geológica. Mas se estamos falando de civilizações, de seres que constroem naves, que pensam rápido, que têm guerras e amores, precisamos de metabolismo rápido. Precisamos de fogo. E onde há fogo de silício, há cinzas de vidro. E ninguém sobrevive com pulmões de vidro. O carbono nos oferece o dom da impermanência gasosa. Nossos resíduos voam ao vento, alimentam as plantas e recomeçam o ciclo. O silício oferece apenas a permanência da tumba.
O que ele cria fica lá, sólido, pesado e eterno. A vida precisa ser leve para voar. O silício é uma âncora. Nesta sessão, vimos como a termodinâmica da respiração condena o nosso alienígena a uma existência de constipação terminal e sufocamento. Mas a vida precisa de mais do que ar. Ela precisa de um meio onde as reações aconteçam. Ela precisa de um líquido para dissolver os nutrientes e transportar as mensagens. Aqui na Terra, esse líquido é a água, a matriz da vida. Mas para o silício, a água não é um berço, é um banho de ácido. Na próxima parte, vamos explorar a espinha dorsal, a falha na cadeia. Vamos ver como a água, que amamos tanto, é a assassina silenciosa de qualquer esperança de complexidade de silício. Vamos entender por que, se chovesse em um mundo de silício, os habitantes derreteriam. Preparem-se para ver por que o solvente universal é o inimigo universal da vida de cristal. Já estabelecemos que o nosso pobre alienígena de silício vive em um pesadelo respiratório, sufocado pelos tijolos que ele mesmo expira. Mas vamos supor, apenas por um exercício de imaginação caridosa, que ele encontrou uma maneira de contornar isso. Talvez ele use uma tecnologia avançada para triturar os cristais de seus pulmões. Ou talvez ele viva em um mundo onde a excreção de sólidos seja biologicamente viável. Mesmo que ele sobreviva à respiração, ele enfrenta um problema ainda mais fundamental. Um problema que ataca a própria definição do que significa ser um organismo complexo. Estou falando da estrutura. Estou falando da espinha dorsal da informação. A vida, no seu nível mais básico, é informação. Você não é apenas uma coleção de átomos. Você é um conjunto de instruções. O seu DNA é um manual de construção incrivelmente longo, com bilhões de letras químicas, que diz às suas células como construir proteínas, como fazer um coração bater e como formar um cérebro capaz de compreender o universo. Para que esse manual exista, você precisa de um papel que não se rasgue. Você precisa de uma molécula que possa formar cadeias longas, muito longas, sem se quebrar sob o próprio peso. Na química, chamamos essa capacidade de formar cadeias de catenarização. O carbono é o campeão olímpico indiscutível da catenarização. Ele pode dar as mãos a outro carbono que segura outro carbono e mais outro, formando correntes de milhares, milhões de átomos de comprimento. E o mais importante, essa corrente é estável. Ela é flexível, pode se dobrar, pode se enrolar em novelos compactos dentro do núcleo da célula, mas ela não se desfaz espontaneamente. A ligação carbono-carbono é forte o suficiente para durar uma vida inteira, ou séculos, no caso de ossos, mas fraca o suficiente para ser aberta por enzimas quando precisamos ler o código ou replicá-lo. É o equilíbrio perfeito. Agora, olhemos para o silício. Devido ao seu tamanho gordo e aos seus elétrons distantes que discutimos anteriormente, a ligação silício-silício é fraca. Ela é termodinamicamente frágil. Se você tentar construir um DNA de silício, uma longa cadeia de átomos de silício segurando as letras genéticas, você descobrirá que a cadeia é inerentemente instável. À medida que ela cresce, a tensão interna aumenta. Cadeias longas de silício, chamadas de policilanos, são notórias por serem reativas. Elas não gostam de existir. Elas são como uma torre de cartas muito alta em um quarto com vento. A qualquer momento, elas querem desmoronar e voltar a ser moléculas menores e mais simples. Mas o verdadeiro assassino, o agente do caos, que impede o silício de formar a espinha dorsal da vida, é algo que consideramos o berço da existência: a água. Nós, humanos, e toda a vida na Terra, temos um viés pró-água. Nós procuramos água em Marte, em Europa, em exoplanetas. Onde há água, há vida, dizemos. Mas para a vida baseada em silício, a água não é o elixir da vida. É um ácido mortal. A água, H2O, é uma molécula polar. Ela tem um lado positivo e um lado negativo. O lado do oxigênio é ávido por elétrons. E acontece que o silício tem uma fraqueza fatal.
Ele é muito suscetível ao ataque nucleofílico. Se você colocar uma cadeia longa de silício-silício na água, o oxigênio da água vai atacar a ligação entre os átomos de silício. Ele vai se intrometer no meio. Ele vai quebrar o aperto de mão entre os dois silícios e se inserir ali. O resultado é a hidrólise. A cadeia se quebra. A informação genética se dissolve. Imagine se, toda vez que você tomasse um banho ou bebesse um copo d'água, o seu DNA se partisse em pedaços. Imagine se suas proteínas se desmanchassem como o algodão doce na chuva. É isso que acontece com a química complexa do silício na presença de água líquida. Isso cria um paradoxo cruel para os escritores de ficção científica. A vida precisa de um meio líquido para funcionar. Os nutrientes precisam flutuar de um lado para o outro. As células precisam de um banho interno. Sólidos não reagem rápido o suficiente. Gases são difusos demais. O líquido é o estado da matéria onde a vida acontece. A água é o líquido mais abundante e magicamente versátil do universo. Mas a água mata o silício complexo. Então, o nosso alienígena não pode ter sangue à base de água. Se chover no planeta dele, ele derrete. Se ele suar, ele se desintegra. Isso nos força a procurar alternativas. Ok, professor Kaku, você diz. Então eles não usam água. Que outro líquido eles poderiam usar? Talvez amônia líquida? Metano líquido? Sim, esses são solventes possíveis. Em Titã, lua de Saturno, temos lagos de metano e etano. Lá não há água líquida para atacar o silício, mas há um preço a pagar: o frio. Para que o metano seja líquido, a temperatura precisa ser de 180 graus negativos. E nessa temperatura, voltamos ao problema da velocidade que discutiremos mais tarde. Mas, quimicamente, mesmo sem a água, o silício enfrenta outro inimigo onipresente: o oxigênio atmosférico. Lembram-se da paixão fatal que mencionei? A ligação silício-oxigênio, Si-O, é incrivelmente forte. É muito mais forte do que a ligação silício-silício, Si-Si. Na termodinâmica, a natureza sempre quer rolar morro abaixo. Ela quer ir do estado de alta energia, instável, para o estado de baixa energia, estável. Uma cadeia de silício-silício é um estado de alta energia. Um cristal de sílica, Si-O, é um estado de energia muito baixa. É o fundo do poço energético. Portanto, se houver qualquer átomo de oxigênio por perto, seja na atmosfera, seja dissolvido no solvente, a cadeia de silício vai querer desesperadamente se quebrar e se ligar ao oxigênio. A espinha dorsal de um alienígena de silício é uma bomba relógio termodinâmica. Ela está lutando contra a própria natureza dos seus átomos, que querem virar pedra. Para manter um corpo de silício vivo, o organismo teria que gastar uma quantidade absurda de energia apenas para impedir que seus tecidos se transformassem em quartzo. Seria uma luta constante contra a petrificação. Nós, seres de carbono, também oxidamos, envelhecemos. Mas é um processo lento. Nossas moléculas são metaestáveis. Elas duram tempo suficiente. As do silício, não. A atração pelo oxigênio é violenta demais. Mas espere, interrompe o entusiasta da tecnologia. E os silicones? Nós usamos silicones em tudo. Espátulas de cozinha, implantes mamários, selantes de banheiro. Eles são feitos de cadeias de silício e são flexíveis, duráveis e à prova d'água. Essa é a objeção mais inteligente e comum. Os silicones, polisiloxanos, são, de fato, cadeias longas. Mas observe a estrutura deles. Eles não são cadeias de Si-Si-Si. Eles são cadeias alternadas. Si-O-Si-O-Si-O. Eles já se renderam à paixão pelo oxigênio. O oxigênio já está na espinha dorsal. E é exatamente por isso que eles são tão estáveis. Eles já caíram no poço de energia. Mas aqui está a ironia. A estabilidade dos silicones é o que os torna inúteis para a vida metabólica. A vida precisa de moléculas que estejam na zona cachinhos dourados de estabilidade. Elas precisam ser estáveis o suficiente para manter a forma,
mas instáveis o suficiente para serem quebradas quando precisamos de energia ou quando precisamos reciclar materiais. O carbono é perfeito nisso. Nós comemos proteínas, as quebramos em aminoácidos e construímos novas proteínas. Nós queimamos gordura. Os silicones são inertes demais. As ligações Si-O são tão fortes que é energeticamente caríssimo quebrá-las para extrair energia ou rearranjar a molécula. Um alienígena feito de silicone seria indestrutível quimicamente, sim. Ele seria resistente ao calor, à água e ao tempo. Mas ele seria uma estátua. Ele seria metabolicamente morto. Ele não conseguiria comer sua própria gordura de silicone para sobreviver ao inverno, porque o custo para digerir a gordura seria maior do que a energia que a gordura daria. A evolução não pode trabalhar com materiais que não podem ser reciclados. A vida é um ciclo constante de construção e destruição. Os silicones são uma rua de mão única. Uma vez formados, eles querem ficar assim para sempre. Eles são materiais para a eternidade, não para a biologia. Além disso, há o problema da diversidade lateral. No DNA e nas proteínas, a espinha dorsal, o esqueleto da cadeia, é apenas o suporte. A mágica acontece nos grupos laterais pendurados na cadeia. São esses grupos que determinam se a proteína é uma enzima que digere comida ou um pedaço de músculo que contrai. A química do carbono permite pendurar praticamente qualquer coisa na sua cadeia. Enxofre, nitrogênio, fósforo, metais, anéis complexos. A versatilidade é infinita. A química do silício é muito mais restritiva. Devido ao tamanho do átomo de silício, ele sofre de impedimento estérico. Isso é um jeito chique de dizer que ele é gordo demais e atrapalha os vizinhos. Se você tentar pendurar grupos laterais complexos e interessantes em uma cadeia de silício, eles batem uns nos outros. Eles não cabem. Isso limita drasticamente a biblioteca de formas moleculares que o silício pode criar. Se a biblioteca do carbono contém todas as obras de Shakespeare, a biblioteca do silício contém apenas manuais de instruções repetitivos e simples. Sem diversidade molecular, você não tem a especificidade necessária para a vida. Você não consegue fazer uma enzima que reconheça um vírus invasor e o ataque, porque você não tem a resolução química para criar uma forma tão específica. E não podemos esquecer a abundância cósmica e a síntese estelar. O universo fabrica elementos dentro das estrelas. O carbono é feito pela fusão de 3 núcleos de hélio. É um processo comum. O carbono é abundante e, crucialmente, é leve. O silício é feito mais tarde, em estrelas mais massivas. Ele também é comum, mas a complexidade molecular orgânica, baseada em carbono, é observada espontaneamente em todo o universo. Nós apontamos radiotelescópios para nuvens de gás a bilhões de anos-luz de distância e o que vemos? Vemos aminoácidos, vemos álcoois, vemos precursores de açúcar, todos feitos de carbono. A natureza faz química orgânica de graça no vácuo do espaço. Mas nunca, jamais, vimos uma nuvem de silicones complexos, ou DNA de silício, flutuando no espaço. Vemos apenas moléculas muito simples de silício, e CO, CC. Isso nos diz que a barreira para a complexidade do silício não é apenas uma questão de ambiente planetário, água ou oxigênio. É uma barreira fundamental. Mesmo no vácuo, sem água para atrapalhar, o silício não se organiza em vida. Ele não tem o impulso químico para a complexidade. Portanto, a falha na cadeia é absoluta. Catenarização fraca. Cadeias cis-puras são instáveis e frágeis. Intolerância à água. O solvente universal destrói a espinha dorsal de silício por hidrólise. Paixão pelo oxigênio. O silício prefere virar pedra, Si-U, do que permanecer como informação complexa. Inércia dos silicones. As cadeias estáveis, silicones, são inertes demais para o metabolismo dinâmico. Falta de diversidade. O tamanho do átomo impede a criação de formas moleculares variadas necessárias para a função biológica.
Isso nos deixa encurralados. Se a água é veneno e o oxigênio é uma armadilha, o único lugar onde o silício poderia ter uma chance remota, teórica e miserável, seria em um mundo sem água, sem oxigênio e extremamente frio. Um mundo onde a química é tão lenta que a instabilidade do silício é congelada no tempo. Um mundo como Titã. Mas será que a vida pode existir em câmera lenta? Será que uma inteligência pode evoluir se um pensamento levar 1 ano para cruzar o cérebro? Na próxima parte, o último refúgio, viajaremos para as luas de Saturno e para os laboratórios de criogenia. Vamos ver se o frio extremo pode salvar o nosso alienígena ou se ele apenas cria um novo tipo de impossibilidade. A impossibilidade temporal. Preparem-se, pois vamos descer a temperatura para 180 graus negativos. Até agora, a nossa busca por um alienígena de silício foi uma sucessão de desastres químicos. Na Terra, com nossa água líquida e nosso oxigênio corrosivo, o silício não tem chance. Ele oxida em rocha ou se quebra em pedaços. A termodinâmica, a lei que governa o fluxo de energia, parece ter fechado todas as portas. Mas a ciência é a arte de procurar exceções. E se estivermos procurando no lugar errado? E se o problema não for o silício em si, mas o palco onde estamos tentando fazê-lo dançar? Para dar uma chance justa a essa forma de vida hipotética, precisamos sair da Zona Cachinhos Dourados, a zona habitável onde a água é líquida, e viajar para as fronteiras gélidas do sistema solar. Precisamos ir para um lugar onde a água é tão dura quanto o granito e onde o ar não queima. Precisamos ir para a lua Titã, em Saturno. Titã é o lugar mais misterioso e fascinante do nosso sistema solar depois da Terra. É a única lua com uma atmosfera densa e o único outro corpo celeste onde sabemos que existem lagos e mares líquidos na superfície. Mas esses mares não são de água. A temperatura em Titã é de 179 graus Celsius negativos. A essa temperatura, a água é uma rocha geológica. Ela não flui, ela constrói montanhas. O líquido que preenche os lagos de Titã é uma mistura de metano e etano, hidrocarbonetos, gás natural liquefeito. É um mundo estranho, banhado por uma luz laranja difusa, onde chove gasolina do céu e onde os rios escavam vales em gelo de água. E é aqui, neste congelador cósmico, que o silício encontra o seu último refúgio. Por que o frio extremo ajuda? Lembre-se da instabilidade das cadeias de silício que discutimos antes. Dissemos que as ligações Si-Si são fracas e querem se quebrar. Bem, a fraqueza de uma ligação química é relativa à temperatura. O calor é, fundamentalmente, vibração molecular. Quanto mais quente está, mais os átomos vibram e se agitam. Se a agitação térmica for maior que a força da ligação, a molécula se quebra. Na Terra, a temperatura ambiente é quente demais para cadeias longas e complexas de silício, os silanos. Elas se desfazem ou explodem espontaneamente em contato com o ar. Mas em Titã, a energia térmica é minúscula. O frio profundo acalma a vibração dos átomos. Ele age como um tranquilizante químico. Nesse ambiente criogênico, moléculas que seriam instáveis e explosivas na Terra tornam-se dóceis e estruturais. Os silanos, cadeias de silício e hidrogênio, poderiam, teoricamente, tornar-se estáveis o suficiente para formar a base de uma bioquímica. O que aqui é um combustível perigoso, lá poderia ser o equivalente à gordura ou à proteína alienígena. O monstro de cristal não explodiria. Ele permaneceria intacto, preservado pelo gelo eterno. Além disso, temos a questão do solvente. A vida precisa de um líquido para transportar nutrientes. A água, como vimos, é um solvente polar agressivo que destrói o silício. Hidrólise. O metano líquido e o etano líquido, por outro lado, são solventes não polares. Eles são gentis. Eles não têm aquela carga elétrica parcial que ataca as ligações moleculares. Em um mar de metano, as regras da química se invertem. Coisas que se dissolvem na água
como sal ou açúcar, não se dissolveriam no metano. Mas coisas que a água repele, como óleos, ceras e talvez cadeias de silício revestidas de grupos orgânicos, poderiam flutuar e interagir livremente. Nesse ambiente, o silício poderia finalmente ter a chance de construir as estruturas complexas que lhe são negadas na Terra. Ele poderia formar membranas, análogos de DNA e enzimas exóticas, protegido da destruição pela água e pelo oxigênio, que não existe livre na atmosfera de Titã. Parece que encontramos a solução, não é? O refúgio perfeito. Mas o universo, em sua ironia infinita, nos dá uma mão e tira com a outra. Ao fugirmos do calor que destrói as moléculas, caímos na armadilha da cinética química. A vida não é apenas estrutura, é velocidade, é reação, é metabolismo. Existe uma equação fundamental na química chamada equação de Arrhenius. Ela descreve como a velocidade de uma reação química depende da temperatura, e a relação é exponencial. Para cada queda de 10 graus Celsius na temperatura, a velocidade da maioria das reações químicas cai pela metade, uma regra de ouro aproximada. Agora faça as contas. A diferença entre a temperatura corporal da Terra, 300°, e a temperatura de Titã, 179°, é de mais de 200 graus. Isso significa que as reações químicas em Titã não são apenas um pouco mais lentas. Elas são glacialmente, excruciantemente, inimaginavelmente mais lentas. Vamos visualizar o que isso significa para o nosso